Bom dia! Constância vence o jogo, concorda? É com essa frase que a gente começa o nosso Café com Ray-Ban Meta de hoje, com um olhar para o nosso mês de fevereiro, um mês curto, dentro de um ano mais desafiador em termos de agenda, com Copa do Mundo, com eleições e agora com o carnaval vindo para ajudar a gente no mês de fevereiro. Meu nome é César Buchal, eu sou médico intensivista clínico, especialista em gestão em saúde, gestão de qualidade e segurança do paciente. Também sou empreendedor, CEO e fundador da Consultri, que é um ecossistema de gestão em saúde, tanto para pacientes quanto para médicos, profissionais da saúde. E hoje no nosso canal aqui, no nosso editorial Café com Ray-Ban Meta, a gente vai falar sobre a constância e como a constância vence o jogo não só nas práticas profissionais, mas também nas práticas pessoais e de autocuidado e de autogestão do cuidado. Então fica aqui com a gente que vocês vão ter muitos insights aí para o dia de vocês, para a semana e para o mês de fevereiro. Como eu já disse, é um mês curto. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, pausa o vídeo, vai lá, se inscreve. A gente já está em mais de 108 seguidores. Esse canal que vem crescendo progressivamente, graças a vocês. E eu preciso da ajuda de vocês se inscrevendo para que a gente entregue mais conteúdo. Mas se você ainda não está inscrito, isso dificulta um pouco. Se você já está, muito obrigado. E se você ainda não está inscrito nos outros canais, nas outras redes sociais, então corre lá também, Dr. César Buchala no Instagram, Dr. César Buchala no TikTok, tem também Spotify, tem LinkedIn, HubSpot, Kawaii, todas as redes que vocês quiserem, podem se inscrever lá e a gente vai conversar por lá também. Pessoal, por que eu quero falar hoje sobre constância? Bom, primeiro eu vou falar um pouco da constância no processo comercial para você que é profissional da saúde ou para você que tem um empreendimento e faz prospecção, trabalha o seu marketing outbound aí, né, que é aquele marketing que a gente vai atrás do cliente, né, com a prospecção ativa, que também pode ser através de cold call, né, aquelas ligações frias, cold mail, né, o e-mail para uma lista que a gente tem, um mailing lá, ou até mesmo uma busca ativa, o social selling, né, que é a venda que a gente faz, a procura do cliente na rede social, né? Tudo isso tem estratégia, tudo isso tem formas de você buscar. E também a gente tem o marketing inbound, né, que é quando o cliente vem para a gente através de tráfego pago ou entrando por uma rede social, por um canal de aquisição de clientes. Em todas essas frentes, a cadência e a constância na comunicação, ela é fundamental. Alguns estudos mostram que a venda ela vai acontecer por volta lá do quinto, da sexta interação. Então, não é comum na primeira interação, no primeiro contato, seja uma ligação, seja um WhatsApp, seja uma mensagem no direct, o seu cliente, seja ele um paciente ou um cliente, fechar com você. Então, não espere que nessa primeira interação você vai ter já o fechamento. Aí que está o segredo da cadência. E essa cadência tem formas, tem scripts. Quando a gente é muito passivo na cadência e deixa o paciente ou o cliente com uma dúvida, tipo, estamos à disposição. Tá, mas estão à disposição para quê? Você está falando que você está à disposição daqui a um ano? Você está falando que você está aberto todos os dias? Você está falando que você vai me ligar, que eu vou te ligar? Isso deixa dúvida, concorda? O paciente, o cliente, ele precisa de direcionamento. Mesmo porque se ele não tivesse precisando de ajuda, ele não estaria em contato com você. Então você é o especialista, você é a pessoa que vai conduzir o cliente, paciente, para resolver a dor que ele trouxe. Então essa interação ela tem que ser mais ativa.
colocando direcionamentos, colocando datas, fechamentos e combinados. Então, olha, tudo bem, eu entendi que agora não é o momento. Vamos deixar então para nos falar no dia tal, a tal hora, para continuarmos nossa conversa. O paciente, o cliente já vai ter um pouco mais de clareza. Puxa, ele está me falando que ele vai me dar uma semana para eu pensar, e nessa semana eu vou avaliar se eu tenho condições financeiras, se a minha agenda é adequada, eu vou ver mais coisas do médico, do vendedor, da pessoa que está ali me fornecendo, né, a venda, do serviço que ela presta, do produto, enfim. Eu vou buscar mais coisas que quebrem a minha objeção como cliente e paciente. Essa interação constante, com cadência, com estratégia, com proatividade, levando objeção, é a estratégia que vai fazer você vencer o jogo. Em pequenas alíquotas, você não precisa tentar forçar o cliente. A ideia aqui é criar uma conexão. Então, quanto mais parece uma venda, menos é provável que você vá conseguir fechar. A ideia é realmente criar conexão, criar um vínculo ali para essa conversa fluir naturalmente e a conversa ou fechamento ou uma call serem criadas de uma forma mais natural. Aqui, se você está falando por WhatsApp, direct, vale a pena intercalar um áudio para mostrar que você não é um robô, que não é um bot, né? É muito comum hoje a gente ver automação de respostas. Isso engessa o processo em algumas situações, mas hoje a gente já tem inteligência artificial muito bem preparada e com falas bem naturais e humanas. De qualquer forma, quando a gente põe a nossa voz ali, traz mais humanização, traz mais contato, mais conexão, mais rapport, e isso traz uma chance maior de fechamento ou de agendamento. Eu vou trazer isso agora um pouquinho para a autogestão do cuidado e para a constância que a gente pode ter também com o nosso estilo de vida. Vocês concordam que fazer 150 minutos de atividade física na semana, de uma vez, num fim de semana, pode ser mais difícil do que fazer 30 minutos por dia ao longo de toda a semana? A intensidade maior, principalmente para quem ainda não tem o hábito, ela é mais difícil, porque ela desgasta. E no início, em se falando de atividade física, muitas vezes a dor é uma consequência muito comum. Então eu vou exaurir musculatura, eu vou consumir glicogênio, eu vou gerar ácido lático, isso vai gerar dor muscular, isso vai me dar uma memória desagradável, não vai gerar dopamina nem serotonina como eu gostaria. Inicialmente isso vai me trazer estresse, hormônios como cortisol, que não vão me fazer querer repetir aquela atividade. Então, se eu quero começar minhas metas de 2026, vou na academia no dia 1, 2, 3, 4, os 4 primeiros dias do ano, com uma intensidade alta, como se eu já treinasse. No 5º dia eu vou estar com dor muscular, eu vou estar cansado, eu não vou ter visto o resultado, eu vou estar com cortisol lá em cima, possivelmente eu vou até ganhar peso ou medidas e vou me desestimular. Então, a recomendação para iniciar uma atividade que gere um hábito é a constância. Por mais que a gente não atinja a meta de cara, mas se a gente conseguir fazer um pouquinho todos os dias, 15, 20 minutos todo dia, ou um dia sim, um dia não, vai progredindo isso em tempo, em frequência. A mesma coisa para outros hábitos, como leitura. Ok, eu não consigo ler 20 páginas num dia, eu não consigo ler 10 livros num ano, mas será que eu não consigo ler 5 páginas num dia? Uma página no dia, um parágrafo? É muito mais fácil quebrar essas metas, esses objetivos, que na verdade não são metas, né? São objetivos, até em algum momento a gente vai falar mais disso.
quebrar esses objetivos em pequenos objetivos mais alcançáveis é muito mais inteligente e o nosso cérebro consegue se nutrir de dopamina e até de serotonina de uma forma mais fácil, quando nós conseguimos atingir esse tipo de resposta do nosso corpo para fazer o nosso corpo entender que a gente está cumprindo a nossa tarefa. Então, quando eu quebro o meu objetivo em pequenos objetivos, meu corpo entende que é mais fácil, ele realiza aquele objetivo e na realização ele gera dopamina. Essa dopamina vai retroalimentar e alimentar constantemente o que a gente chama aí de circuito do hábito, né? O circuito da recompensa, que é o mesmo circuito dopaminérgico que a gente tem relacionado aos vícios. Então, hábitos bons e hábitos ruins caminham no mesmo circuito, liberam dopamina da mesma forma, assim como scrollar a rede social, assim como usar uma droga, beber álcool, fumar, tudo isso libera dopamina da mesma forma. Mas se você consegue reduzir a dificuldade, a barreira para cumprir aquela tarefa que vai te gerar dopamina, que vai te gerar a longo prazo resultados, essa constância vai fazer toda a diferença, mesmo que em pequenas alíquotas. Então tente mudar um pouquinho essa estratégia, tente quebrar um pouco mais seus grandes objetivos, mantenha a constância. Tudo aquilo que você acha que não vai dar certo, muitas vezes é porque você não